Shalom, shalom, amados. Márcia Shop, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 14 de julho de 2024. É isso mesmo. É um domingo e esse é o nosso pós-culto Glória de Sião Internacional. É a nossa tradução e palavra que trazemos um resumão aí desse culto que nós tivemos agora com o pessoal lá do Texas, na cidade de Corinto, nos Estados Unidos. E hoje o culto foi a respeito das nossas emoções, como elas nos traem, como elas podem ser realinhadas, reaprumadas, tá, com o Espírito do Senhor, como é que a gente traz esse alinhamento. Então, no louvor, o Senhor falou que estava transformando e nos reorganizando. É como se Ele estivesse abrindo a caixinha do nosso ser e reorganizando as coisas lá dentro, tirando aquilo que precisa sair, colocando aquilo que precisa entrar, reordenando, mudando de ordem, mudando de prioridades, hierarquias dentro do nosso ser. Então, é tempo de tratamento e transformação, amém? Senhor, traz essa reorganização e essa transformação, essa reformatação dentro de nós, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? E faz isso com o Brasil também, Senhor. Reformula, reordena, reorganiza a estrutura hierárquica do governo brasileiro, do povo brasileiro, que nós, povo, sejamos reaprumados, alinhados de acordo com a perfeita e plena vontade do Pai, em nome de Jesus. Ou seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida e no Brasil, como no céu, em nome de Jesus. Amém. Falamos um pouquinho sobre o atentado do presidente Donald Trump e o quão importante isso é. Nós vimos lá na profecia do Chris Reed, do semestre passado, a gente já entrou no segundo semestre, né? Eu acho que essa profecia foi trazida em janeiro ou fevereiro, em que ele falou que nós teríamos uma surpresinha de outubro. Bem, nós tivemos agora uma surpresa de junho. Veio um pouco antes, ele tinha falado de um possível atentado contra o presidente Trump e talvez tenha outras, mas já tivemos a primeira. E ontem eu estava voltando para casa, eu fui assistir um filme na casa de uma amiga muito querida, e na volta eu estava terminando de assistir um negócio do The Chosen no celular, no YouTube, e em seguida entrou essa notícia, e eles estavam passando repetidamente como é que foi o atentado e tudo mais. E foi, achei muito interessante eles falando sobre, né, o Trump ouvir o tiro passando, mas na verdade ele não ouviu, ele sentiu a bala levando um pedaço da orelha dele. E foi algo tão sobrenatural, mas porque ele estava de frente para o público. E conforme ele vira de lado, o atirador que estava lá não acertou no meio da testa dele, acertou no meio da orelha, mas menos de 1 centímetro para o lado, e ele teria acertado. Se o Trump tivesse talvez virado, teria acertado na sua face. E nós vemos muito claramente, eu não vejo nenhuma necessidade de nós assassinarmos, como a gente fala em inglês, exagerarmos em todas as teorias da conspiração para tentar saber onde que raio estava, ou até não é uma conspiração, uma realidade, né? Onde estava o atirador, não interessa. Interessa que aconteceu um atentado, as especulações não nos servem para absolutamente nada. O que acontece é que houve um atentado e que, óbvia e claramente, Deus não deixou que o Trump fosse morto, assassinado. Mas há uma evidência clara do atentado. Vão tentar dizer que não aconteceu, que foi invenção, que o serviço secreto inventou, porque hoje é esse tipo de narrativa, infelizmente, a distorção da realidade que a mídia esquerdista tenta trazer. Eu não sei se vão tentar fazer isso, é possível que algumas pessoas venham dizer que foi falso, assim como dizem até hoje que a facada do Bolsonaro foi falsa. Mas o importante é, aconteceu. Houve uma previsão de que isso aconteceria. Deus estava ali e preservou a vida dele.
Qual é a nossa oração agora? Além de continuar preservando a vida dele e de qualquer outro presidente de qualquer nação, porque quem estabelece e quem retira é Deus, não somos nós. Nós oramos pelas autoridades para que Deus faça o assentar e o desassentar, o estabelecer e o remover, porque isso é da alçada dele. Assim como ele permite maus reis sobre uma nação, exemplo máximo, a nação de Israel. Quando a nação pecava, vinha um mau rei. E esse mau rei fazia com que a iniquidade da nação viesse a transbordar. Então Deus enviava um outro de fora para julgar a nação. E depois usava a própria nação para julgar esse outro exército ou um outro império para julgar o império que foi usado para disciplinar a nação. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? E Deus usa vários players para julgar o seu povo. Nós estamos sendo julgados com o presidente atual que nós temos. Nós temos de orar por ele para que Deus o alinhe, o realinhe, o posicione, seja para a sua conversão ou para a sua queda, para o seu restabelecimento ou pela sua remoção. Nós não oramos para que vidas morram, nós oramos para que haja salvação, redenção. Nós somos pacificadores, ainda que por meio da guerra, a justiça plena, ela vem por meio de Deus. Então nós precisamos estar alinhados e não podemos orar com nossas emoções traumatizadas. Precisamos orar com emoções alinhadas com a vontade do Pai, não com ódio, rancor e ressentimento no coração. Amém? Então, glória a Deus pela vida do presidente Trump, que glória a Deus por Deus que o salvou, e continuemos a orar em nome de Jesus. Amém? E lembre-se, os ossos dos Estados Unidos viverão. Deus já falou, já profetizou que essa nação vai ter o seu novo nascimento lá em julho, primeiro em janeiro de 2025, mas vai para a UTI, para sair da UTI somente em julho de 2025. Nós temos a nossa promessa para o Brasil também, e nós não podemos profetizar e orar no desânimo do que o inimigo está fazendo hoje. Nós não vamos permanecer no nosso presente olhando para um perpétuo passado sem entender o que Deus já prometeu para o futuro. Nós não vamos ficar remoendo no ressentimento da mágoa, da traição, do trauma. Não. Deus falou. O que que Deus falou? Vou lá atrás, vou tratar esse meu trauma, onde eu escolhi ouvir a voz do inimigo, vou alinhar, vou perdoar, vou deixar tudo limpinho aqui, vou chegar para o meu presente com a história do passado tratada e vou avançar para o meu futuro com essa memória, trazendo a esperança aquilo que me traz, trazendo a memória que me traz a esperança, sem remoer o ressentimento do passado, mas com tudo solto, liberado e perdoado, avançando para o futuro, daquilo que Deus falou. Como avançarei? Ouvindo e obedecendo, declarando aquilo que ele mandou declarar, chorando quando ele me mandar chorar, me arrependendo quando ele me mandar me arrepender, por associação ou por mim mesmo. E seguirei adiante, porque Deus assim falou, na esperança da glória que é Jesus, não no ressentimento do passado. Uma palavra profética para você anotar. Caneta está na mão? É data. Está com a caneta na mão. Vou repetir 50 vezes. Do dia 18 de julho ao dia 2 de outubro. Do dia 18 de outubro ao dia 2 de julho. Perdão, falei ao contrário os meses. Do dia 18 de julho ao dia 2 de outubro. 18 de julho, 2 de outubro, nós viveremos nessa mesma dimensão de atividades demoníacas aumentando dia a dia. Que palavra horrorosa, Márcia. Dá para você trazer palavra de bênção? Outro canal, que ele está no canal errado, que é a palavra do que Deus falou que é a realidade. Não é palavra para passar a mão na cabeça, passar pano, trazer esperança que não existe. Aqui é a esperança baseada na palavra de Deus e na realidade. Os profetas estão dizendo que vai ter dificuldades por aí. Aí Jeremias vem, fala isso, Isaías vem, fala isso, e eles mandam Jeremias para a cisterna porque não querem ouvir palavra ruim de que vem o juízo. Não funciona assim, amados. Existe uma iniquidade transbordando na nação. O juízo vem. Ponto. Isso é simplesmente um princípio espiritual. Qual é o nosso papel? Apertar os cintos.
piloto não sumiu. A tempestade vem e ela vem forte e haverá maior endemoniamento, haverá maior processos causados e gerados por potestades e principados. É bom saber, porque aí você já pega seu colete salva-vidas, você já aperta o seu cinto, você já entra na posição certa, porque vai ter muita turbulência nesse voo, muita tempestade nesse mar. Mas Deus está conosco no barco e o piloto é o Espírito Santo. Nós não estamos abandonados e sozinhos no meio dessa tormenta. Nós estamos preparados, firmados, arraigados firmemente na rocha que é Jesus, com toda a nossa armadura posta, com todas as armas e ferramentas que o Senhor nos deu, devidamente catalogadas nas nossas prateleiras, e com os ouvidos extremamente atentos e abertos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, para que nós saibamos qual ferramenta, qual arma agarrar para cada momento dessa tormenta e dessa batalha. Será uma batalha intensa, mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que tanto nos amou, nos alertou, nos preparou, nos fundamentou. Nós não seremos soprados por qualquer vento de doutrina. Nós estamos firmes na rocha e nós somos flexíveis como um bambu. Então, os ventos vêm, a gente até dobra. Somos como o trigo. A gente dobra. A gente se rende, a gente se prostra, a gente se humilha, mas nós não seremos arrancados pelos vendavais do inimigo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Declare isso sobre o Brasil. O Brasil vai balançar, mas não será arrancado, não será derrotado, não será roubado, não será destruído, não será destituído de sua herança. O Brasil permanecerá firme na rocha que é Jesus. E nós venceremos e romperemos e entraremos no chamado e na herança que Deus tem para nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Filho, o Cristo de Deus. Amém? Amém. 18 de julho a 2 de outubro, muitos abalos nós sofreremos ainda. E ele está falando dos Estados Unidos, e a gente sabe o que acontece lá, vem para cá. Então a gente vai ficar também aguardando, mas não com medo. O nosso temor é do Senhor, não é dos abalos e não é do inimigo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nada nos faltará, porque Ele é o nosso pastor, o seu cajado nos fortalece e nos guia. 1.000 cairão à sua nossa direita e 2.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque Ele firma os nossos pés na rocha e nós voamos com asas como águias. Ele nos leva como nos fez sair do Egito, como nos fez voltar de Babilônia. Ele nos estabelece em Sião, na cidade celestial, na Nova Jerusalém. E a nossa eternidade, a esperança da glória está assegurada. Amém, amados? Nós não temos o que temer. As coisas deste mundo não podem destruir o nosso espírito, não podem destruir a nossa eternidade com Deus. O Espírito Santo se levanta em nós. Nós subiremos acima e andaremos sobre as ondas. Deus sabe dos planos que tem para nós. Nós vamos entrar nessa guerra sem entrar no clímax do mal e nem da ansiedade. O Senhor levará o seu povo acima das ondas. Ele nos dará autoridade. E nós vamos destruir os planos e os intentos do inimigo, como corpo de Cristo que somos, sujeitos ao cabeça que é Jesus. Ao nos submetermos, ele nos usará e nós liberaremos os decretos de vida sobre as nossas vidas e famílias, e principalmente sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém? É difícil de interpretar os meus rabiscos de tantas coisas que foram faladas no meio desse culto. Nós somos a igreja, nós somos a eclésia de Deus. Nós podemos passar por muitas confusões, mas nós não temeremos o futuro. Amém?
A batalha vai aumentar, mas nós já somos vencedores. O Senhor já preparou o nosso lugar nessa batalha e nós olharemos para o alto, mesmo diante de muitas ondas e de furacões e de vendavais, sejam eles físicos, emocionais, espirituais ou sobrenaturais. Nós não seremos confundidos e não seremos enganados, não seremos abalados, mas nós confiaremos no Senhor plenamente, assim como deveriam ter confiado nele os discípulos quando ele dormia no barco. Eu fico brigando com os personagens nas novelas, né? Quando eu falo de novela, eu estou falando do The Chosen, que é uma série. Uma série nada mais é do que uma novela. E eu fico brigando com o personagem do Judas, porque o Judas não consegue entender, ele quer que a Maria não gaste esse perfume tão caro que dava para financiar o ministério por anos. Ele quer que ele seja um melhor, que o Senhor recolha uma oferta em todas as cidades que ele vai. E eu fico falando, mas Judas, tu já ouviu falar que é, que ele fez, o Pedro pescar um monte de peixe, pulou dentro do barco, quase afundou o barco. Você já sabe que ele tira a moeda da boca de peixe. Você já viu multiplicação 2 vezes de pães e peixes, assim, 2 pãezinhos e cinco pães e 2 peixinhos que alimentaram uma multidão de 4.000, depois uma multidão de 5.000. Meu querido, que parte de Jesus multiplica o pouco que você tem? Você não entendeu ainda, né? A gente está perguntando isso. Que aí Deus vira para nós, a gente olha no espelho e fala que parte dessa multiplicação você não entendeu quando você não confia em mim pela minha provisão para sua viagem, para o seu remédio, ou que parte da minha cura você não entendeu quando você só procura o remédio e não clama diante de mim por essa cura, né? E a gente parece que se esquece dos milagres de Jesus, não só os que ele fez na Bíblia, que são de proporções assim, tão incríveis, mas aqueles que ele fez nas nossas vidas. Eu fui curada de endometriose 2 vezes. Uma vez eu fui para a cirurgia, na segunda vez ela simplesmente desapareceu. Foi um testemunho maravilhoso para minha mente. Mas eu já me esqueci desse testemunho, então agora eu tenho um problema de um dedão do pé que não sai de jeito nenhum e eu quero ficar marcando consulta com o médico, quando na verdade eu só preciso me drogar, dobrar diante do Senhor e falar, Senhor, é para ir no médico ou o Senhor tem outra solução? Né? A gente tem uma dificuldade de trazer na memória aquilo que nos dá esperança, mas nós precisamos treinar isso melhor, porque nos tempos de abalos e dificuldades que virão, não vai ficar dando tempo de você, né, da gente ficar, o nosso modus operandi precisa mudar, amados. Estamos entrando numa nova estação, nossas ações e reações precisam mudar. A palavra de línguas trouxe várias interpretações. Prepare-se, pois eu estou trazendo o esfregão como o sabão, e vocês vão passar por essa limpeza e essa purificação e sairão brilhando. Mantenham os olhos em mim. Vocês não afundarão na tribulação se mantiverem os olhos em mim, e vocês então andarão sobre as águas. Segunda interpretação, raízes profundas que antes não puderam ser arrancadas, agora serão arrancadas. Terceira interpretação. Sejamos plantados junto a ribeiros de águas, como árvores, como o Salmo 1, versículo 3. Porque estando plantados ali, não seremos arraigados e teremos acesso às águas da vida. Nossos ouvidos precisam ser abertos e precisam estar sintonizados com a frequência do céu. Precisamos ouvir não como ouvíamos antes. Precisamos ouvir como demanda a nova estação. Isso é crucial e mandatório. Não sei se teve outra língua, ou se foi só uma visão, ou se foi a mesma, outra interpretação das mesmas línguas. O Senhor está trazendo uma auditoria, foi no batismo. O Senhor está trazendo uma auditoria da nossa louça.
nós temos limites que nós estabelecemos e nós temos expectativas, nós temos uma fadiga que se aumenta, nós temos uma esperança, nós temos. ah, e o Senhor vai remover essa fadiga, vai realinhar as expectativas e vai reaprumar essa esperança que nós precisamos ter. Então, ele vai redesenhar os nossos limites. E então ele falou ah, que Deus vai colocar, ah, vai estabelecer a medição do prumo do sangue de Jesus para as nossas linhagens. E ele vai cavar um fosso ao redor do castelo do nosso coração, que vai funcionar como uma proteção para o nosso coração. Mas tudo será aprumado e alinhado pelo sangue de Jesus. Amém? E o Chuck trouxe, então, entramos na palavra. E as minhas anotações estão tão bagunçadas, amados, porque a palavra foi muito, muito boa, mas ela foi bem assim de psicologia, né? E o Chuck, ele foi e voltou. Vamos ver se eu consigo. Com graça, assim. Primeiro ele falou mais uma data, que pelos próximos 6 anos nós vamos... os próximos 6 anos serão como esse ano, cheio de altos e baixos e reboliços e tumulto e tudo mais. E depois ele falou sobre, ele trouxe alguns testemunhos. Então ele falou que tinha uma senhora ali que ele acompanha há 40 anos, ele estava nessa congregação antes de ser essa congregação, era a congregação que trouxe o Chuck para fazer o realinhamento. A Tati foi embora e ela ficou. E ela conhece essa mulher desde 40 anos atrás. E ele estava contando que é uma das pessoas mais espirituais que ele conhece, mas de vez em quando ela mudava uma chavinha e ela virava um monstro, o bicho. Parece que o bicho pegou ele. E ele falava, Deus, como esse marido não aguenta um negócio desses. Eu chamaria uma pessoa assim de bipolar, né? Uma vez ela é maravilhosa, de repente dá algum gatilho e ela surta. E a pessoa surtou muito. E um dia Deus falou com ele, falou assim, você precisa amá-la como eu amo. E o Chuck falou, quantas vezes, né, a gente olha para a pessoa e acha que é ela quem tem que mudar, como quando o que Deus está fazendo é nos tratando por meio da vida dos outros. Amados, viver em comunidade é uma coisa extremamente difícil, porque nós somos o ferro que afia o ferro. Então, ficar surtando e ficar se ofendendo com tudo e qualquer coisa já é uma imaturidade que não é esperada das pessoas que estão em Cristo a longa jornada, né? E para nós também estamos nessa longa jornada, olhar no espelho mais frequentemente, é uma coisa que quanto mais você anda com Cristo, mais no espelho deveríamos olhar. E menos para os outros nós deveríamos olhar. Então, olhou para o irmão, falou, meu Deus, que mimimi, volta, entrega aí para o Senhor, fala, ok, Deus, por que que eu estou achando isso? Não, porque isso está me incomodando. E o Senhor provavelmente vai falar para você, olha, tem uma raizinha aí, você não tem paciência, alguma coisa Deus vai apontar em nós, porque Ele está forjando algo em nós, tanto quanto está forjando nos nossos irmãos. Então tenha paciência, ame, perdoe, abençoe, tira os carrapichos dos outros. Se você é um líder, tire o carrapicho dos outros. Entenda que muitas vezes os nossos amigos, nossos irmãos, nossas ovelhas estão passando por momentos difíceis e surtam com coisas imbecílicas. O que a gente vai fazer? Vai amar. Pedro foi amado quando negou a Cristo. É uma coisa pior que negar a Cristo? Não tem, né? Mas a gente faz, a gente repete os erros. A gente fala que nunca vai fazer e faz. Então, nós precisamos ter um bom espelho. Se você não tem espelho, diz, Senhor, me dá um espelho em nome de Jesus. Que eu pare de ver defeito nos outros e encontre os meus. Que o Senhor quer me forjar para os tempos que estão por vir. Para que nós não vacilemos como uma madeira que vai quebrar, mas para que nós sejamos flexíveis, adaptáveis, não rígidos, mas rendidos, submissos, humildes, para que nós possamos permanecer firme na rocha que é Jesus nesses dias de grandes abalos e vendavais. Então, tenha paciência, deixa Deus transformar você. Normalmente é conosco.
sempre é conosco, na verdade. Porque toda vez que a gente aponta para o outro, tem outros três dedos apontando para nós, né? Então, deixa Deus te tratar. Entrega de novo o seu eu de volta para Deus. Nós precisamos entregar o nosso espírito de volta para Deus, para que Ele possa nos encher com o seu espírito. Nós entregamos o nosso falho para Ele, Ele enche dele mesmo, e então nós podemos começar nessa jornada, ou seguir nessa jornada, de sermos transformados cada vez mais à sua imagem e semelhança. Mas sem arrependimento, sem reconhecer o nosso próprio erro, a nossa falta de prumo, o nosso desalinhamento, nós nunca vamos avançar, amados, porque sempre a culpa é do outro, então o outro vai ser tratado e você não. Então nós precisamos ter um espelho melhor. Dá-nos, Senhor, um espelho melhor, para que nós possamos enxergar o inimigo como o Senhor vê o inimigo, não como a nossa alma torta quer ver o inimigo. E assim como, né, Deus permitiu que Trump fosse atingido nas suas orelhas, na sua orelha direita, e foi um milagre que ele não morreu. A oração do Chuck pelo Trump seria: Senhor, circuncida o seu ouvido para que ele possa ouvir a tua voz no futuro. Deus vai lidar com todos nós nessa estação, está lidando com ele por meio da permissão desse tiro na orelha, e vai lidar com aqueles que perpetraram o crime, já não morreram, e vai lidar com os mandantes do crime perpetrado, se houver, né, em termos de seres humanos. E Mateus 7:1 diz que nós vamos ser julgados com a mesma medida em que julgaram, sim, mas começa falando assim: não julgue para você não ser julgado, porque assim como você julgar, você também será julgado. Então, antes de julgar, voltando para o exemplo da amada lá, vamos amar, ter graça, porque nós recebemos graça para encobrir uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Se nós amamos, nós podemos ser mais eficazes intercessores. Amém? Deus, nós estamos num cabo de guerra entre o que nós queremos fazer e o que Deus está fazendo. De novo, nós estamos num cabo de guerra entre o que eu quero fazer e o que Deus está fazendo. Deus quer nos dar uma arma afiada para o futuro. Eu posso declarar 1 milhão de coisas, isso não ameaça o inimigo. Mas quando a minha declaração ganha pernas, quando a minha fé ela entra em ação e passa a ser uma demonstração, eu não só falo que vou orar pelos enfermos e que vem um avivamento em que Deus vai curar, vai haver sinais, milagres e maravilhas. Não, eu oro pelos enfermos. Eu não só digo que vou falar de Jesus para alguém, eu de fato falo de Jesus para alguém. Quando eu não só digo, tenho dó do mendigo, mas tenho compaixão dele, ou abençoo com uma refeição, ou o que o Espírito Santo mandar, esse é o momento em que você começa a incomodar o inimigo, porque agora você não é só de palavras, que não servem para nada. Você é uma pessoa de ação. A sua fé tem obras, ela não é morta, ela demonstra algo, ela faz algo, ela impacta a atmosfera ao seu redor. Ela é intencional e ela é visível. E aí nós estamos numa guerra, mas é a guerra contra o espírito do homem, que sempre quer o foco na bênção. A gente está sempre focado na bênção. E aí a gente tem a questão do presente, do passado e do futuro. No nosso ciclo de vida, nós começamos com alfa e terminamos com ômega. Ele colocou lá na tela. Quem conseguiu dar o print, maravilha. Eu demorei para dar o print. Mas nós começamos com a nossa concepção, nós temos o nosso nascimento físico, nós crescemos um pouco e aí nós temos um momento em que Deus vai interromper esse ciclo de vida, em que a gente vai iniciar e vai morrer com o destino selado para a eternidade sem Deus. Deus interrompe esse ciclo do nascimento, da concepção até a morte, como o nosso novo nascimento, com a possibilidade do nosso novo nascimento. Certo? Que nós apenas conseguimos pelo Espírito de Deus
pelo Espírito de Cristo e pelo sangue de Jesus. E então nós entramos num novo ciclo dentro do ciclo de vida, que é o ciclo de bênção para a eternidade, não só o ciclo de tudo que acontece com a gente quando a gente vai da concepção para a morte. Agora a gente tem uma intervenção de Deus que nos dá acesso novamente às dimensões do Espírito, à reconciliação com o Pai, e isso abre um novo ciclo para nós. O inimigo, ele vem do sobrenatural, certo? Ele não é um inimigo natural, ele é um anjo caído que opera nas dimensões do espírito. E nós temos de deixar Deus alinhar, nos realinhar com céus e terra. Não é o alinhamento do ciclo natural da concepção para a morte, mas é um novo ciclo que foi permitido pelo novo nascimento, pela intervenção do Espírito Santo, quando ele veio e falou: está perdido, vai para o inferno, tu vai cair desse precipício, vai morrer eternamente. Aí você fala: opa, não quero isso. Qual que é a salvação? É Cristo Jesus. Você entra no caminho, verdade e vida, que é Jesus, e passa a ter um novo ciclo espiritual na vida eterna, com acesso às dimensões do Espírito, ainda que o seu ciclo terreno continue. Então, você está vivendo em duas dimensões ao mesmo tempo, com intencionalidade nessas duas dimensões. E Deus vai nos alinhar com os céus. É a vontade dele, é o reino dele. E a partir dessa nova vontade de Deus em nós, ele destrói as obras da carne, ele destrói as obras da morte, ele destrói a morte para que nós entremos na vida eterna, e aí nós entramos no seu corpo e passamos a ser aqueles que também vão destruir as obras da carne e do diabo sobre essa terra, a começar em cada um de nós. Então, ele vem destravar as dimensões terrenas, uma nova realidade de terra com o poder celestial, quando ele nos alinha com os céus. E então nós temos o corpo, a alma e o espírito do homem. O centro é o espírito, que a gente já conversou muito sobre isso. Qual é o papel? A função do espírito é fazer com que a alma transite nas dimensões do espírito. E a função do corpo é fazer com que a alma transite nas dimensões terrenas. Porque no Éden nós fomos criados com as duas dimensões fundidas. Então a alma é você com a dimensão com o espírito que te ajuda a tocar Deus, a reconciliação, a plenitude em Deus, e o corpo que faz você poder habitar nessa dimensão física. Quando o homem caiu e o Espírito de Deus saiu do espírito do homem, ele perde essa conexão com o Espírito de Deus. E ele fica preso numa outra dimensão. As dimensões se destacam. O mundo espiritual se destaca. A árvore da vida se destaca. A roupa que era Jesus desaparece, se destaca e ele se vê nu. E agora, nessa nova realidade, fora do jardim, nós não temos acesso a essa dimensão onde está a árvore da vida. E essa é a intervenção que Deus vai fazer no nosso ciclo de vida, onde nós estamos presos aqui nessa dimensão terrena. A intervenção do novo nascimento nos dá acesso à árvore da vida, ao Éden. Mas nós não estamos lá, não houve ainda a fusão das dimensões. Elas ainda estão separadas, mas nós temos acesso por meio do portal que é Jesus. Nós damos uma aula inteira sobre isso no primeiro seminário, Panorama Escatológico. Está lá no YouTube de graça para você. Então, nós estamos numa era da guerra, em que o mover do Espírito Santo será um novo mover, e um novo odre está se formando. O novo odre está aqui, ó. Faz assim com você mesmo. Você é o novo odre. Então, precisa deixar Deus quebrar o que precisa ser quebrado, para ele reformatar, realinhar, reordenar e reorganizar, para que as novas águas, o novo vinho, o novo óleo, o novo azeite, tudo que é novo, possa ser colocado no vaso que Deus vai fazer para você. Então, você é uma lâmpada, Deus quer usar um novo óleo, vai precisar passar pela prensa de azeitonas. Você é um odre que vai receber um vinho novo, precisa passar pelo lagar. Essas uvas vão passar pelo lagar para se tornarem vinho novo. Ou seja, é um processo de aperto, é um processo de tribulação, é um processo de aflição, é um processo de provação que a gente passa para ser forjado um novo instrumento, a nova ferramenta, a nova arma que o Senhor tem, um novo utensílio que o Senhor quer usar para a nova estação.
Confia nele, amado. Confia. Ele sabe o que está fazendo em você. Quando ele quebra, ele faz novo. Amém? Confia no amor, na plenitude, na paz do Criador. Ele tem as melhores intenções. E ele é o único que age por meio do perfeito amor e da perfeita justiça para conosco. Então não tema, então somente se renda nas mãos dele, se entregue, como ele se entregou. Entregue-se, submeta-se, creia, confie, em nome de Jesus. Amém? Deus nos dá sentidos, certo? Então nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, nariz para sentir cheiro, nós temos a pele com sensação de toque, nós temos paladar, língua, boca para degustar, e nós temos boca para falar. São meios de comunicação, como Deus se comunica conosco, como nós nos comunicamos com os outros. Você toca alguém, você abraça, você passa um perfume, você cheira, né? Nós ouvimos, nós damos ouvidos, nós falamos. Tudo isso são os sentidos de comunicação entre Deus e nós e os homens. E nós temos uma percepção e um filtro, e nós temos um tempo em tudo isso também. Como é que a gente reage a tudo que nós ouvimos? As nossas emoções, elas são o primeiro lugar que o inimigo vai atingir, e ele vai usar dentro das nossas emoções a nossa memória emocional de todos os nossos sentidos em meio a uma situação de trauma. Então, as emoções geram guerras aumentadas, elas são extremamente poderosas. Elas geram mudanças físicas de comportamento, nas paixões, nos sentimentos, nos pensamentos. E nós temos uma inteligência emocional e uma inteligência intelectual. E muitas vezes a inteligência emocional que está fora do prumo fala muito maior, muito mais alto do que uma inteligência intelectual. Quais são as categorias das nossas emoções? Alegria, tristeza, medo, nojo, algo que você tem repugnância, uma sensação de repugnância, ira, raiva, ódio, e surpresa ou permitir sermos surpreendidos. Todas essas emoções Deus nos deu. Algumas surgiram na queda, outras já existiram e estão fora do prumo. A gente tem que deixar Deus nos realinhar. É só o Espírito Santo em nós que pode trazer o alinhamento e o prumo para as nossas emoções, de forma que nós tenhamos reações maduras quando os gatilhos são, ah, como é que fala, psicóloga? Quando o gatilho é acionado pode ser? Quando os gatilhos são acionados. O que são aqueles gatilhos? Muitas vezes aquilo que gerou o trauma no passado, que fez a sua alma ficar aprisionada na fragmentação. A sua alma fragmentou por causa do trauma. Aquele mesmo gatilho que gerou aquele mesmo trauma, que causou seu aprisionamento de alma, é o que vai fazer com que a sua alma, que está presa, estribuche dentro da gaiola. É sempre o mesmo gatilho. Quer dizer, nem sempre, mas normalmente. E então, se nós formos sarados e aprumados na alegria, na tristeza, como alegrar-se? Que tipo de alegria é essa? Uma alegria saudável, uma alegria por embebedamento, por exemplo, não é uma alegria porque você está fora, né, do seu consciente, é uma alegria saudável, não é uma alegria porque está tirando o sarro dos outros, é uma alegria que é a alegria do Senhor, que vem sobre nós. É uma alegria saudável, que se alegra com o outro quando o outro se alegra, que não tem inveja, que não tem ciúme. Vocês estão entendendo, certo? Medo saudável é aquele que te protege de alguma coisa, que te faz pensar, devo isso, medo saudável. Medo que te paralisa não é um medo tão saudável. Medo que não te permite pensar em mais nada não é um medo tão saudável. Então, existe um medo que é uma emoção protetora. Adão e Eva, talvez, se tivessem tido um pouco mais de temor do Senhor, não tivessem agido tão rapidamente, tivessem ido conversar com Deus. Deus, não sei, foi estranho isso. Eu senti um receio. É o Espírito Santo te falando, não faz isso que vai dar ruim. Entendi. Então, esse tipo de medo, que é um receio, é um medo bom, um sentimento bom que te protege. Nojo, né?
não sei o que fazer com o nojo. Eu entendo que eu não sou psicóloga, tá, gente? Mas tudo bem. A raiva, Deus fala sobre a raiva, sobre a ira, sobre o ódio. Olha, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então, ficou com raiva, trata enquanto é dia. Porque isso adoece a sua alma, isso faz você ficar remoendo, 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 isso mata o ser humano, isso gera câncer. E isso a ciência mesma já comprova. Então, o ressentimento, a mágoa, a amargura, são coisas que vêm de uma situação de ódio que você remoe, remoe, remoe. Você não perdoa e não solta, não perdoa e não solta, não perdoa e não solta. O que você está fazendo? Carregando aquela vida sobre os seus ombros e a vida está muito pesada, muito triste, seu corpo vai começar a sentir e você vai adoecer. Isso é simples, não estou falando que isso vai acontecer com você, estou falando que são princípios espirituais que se traduzem, né? Como é que fala isso? Se colocam no físico, se plantam no ser, se transferem para o ser físico, por causa dessa dicotomia. E porque as dimensões estão separadas, isso acontece, o físico acaba absorvendo tudo que não deveria absorver. E essa questão da surpresa. Se você é uma pessoa, se não somos pessoas muito rígidas, que não tem espaço para Deus fazer algo novo, a gente fica como os fariseus que estavam presos num conjunto de leis com interpretações erradas e que os aprisionavam e os impediam de ver quando Jesus veio interpretar corretamente a lei. E aí eles ficaram presos nas suas interpretações errôneas e não conseguiram enxergar o próprio Messias, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus e Filho do homem diante deles. Nos últimos dias, se nós não deixarmos Deus abrir as nossas caixas doutrinárias, se nós não deixarmos Deus nos surpreender com coisas novas que Ele está fazendo, simplesmente porque nós somos rígidos em nossas interpretações ou em nossa forma de enxergar, nossa cosmovisão, nossa forma de enxergar o mundo, nós podemos perder. Por isso eu digo, precisa ser flexível como o bambu, nós precisamos ser adaptáveis, sempre dentro da palavra, mas lembre-se, a palavra é uma coisa, a sua interpretação é outra. Por isso, quando a gente estuda escatologia, eu sempre falo assim: olha, gente, não sei qual é a interpretação, mas diz assim, 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 assim. Está escrito. Melhor se memorizar o texto e não ter uma interpretação do que se fixar numa interpretação de alguém, não lembrar qual é o texto e depois acontecer diferente e você não saber nem onde voltar para reavaliar e se ofender com Deus porque você achou que aquele era a interpretação era o texto. Você me entende? Vamos dar valor ao que precisa ser valorizado, dar importância ao que de fato é mais importante, a palavra em si. Então, fica firme no que está escrito na palavra, com ou sem interpretação. Nós precisamos ser flexíveis. Aquelas coisas que estão no futuro, nós ouvimos, e nós não ouvimos o 100% de tudo. Nós ouvimos em parte. Por isso, nós precisamos ter o corpo de Cristo para saber o que a mão ouviu, o que o cotovelo ouviu, o que o punho ouviu, o que o braço ouviu, o que o antebraço ouviu, o que o ombro ouviu, o que o tronco ouviu, o que as escápulas ouviram, o que a clavícula ouviu, toda a estrutura, porque ela vai fluir junto, não dá para cortar um pedaço fora. Né? Nós vamos fluir juntos no Espírito, o corpo de Cristo sendo comandado por um só cabeça, que é Jesus. Então, por isso, ouvidos super aprumados, super sintonizados para ouvir corretamente o que o Espírito Santo está falando. Como é que nós expressamos as nossas emoções? Além de, né, lembrar que nós precisamos, essas categorias, alegria, tristeza, medo, nojo, ira, surpresa, elas têm gradientes ou elas têm uma hierarquia. E eu não sei exatamente o que significa isso, mas os entendidos da psicologia vão entender. Nós precisamos lidar com essas emoções e colocá-las no eixo, no prumo, sob a liderança do Espírito Santo de Deus. Quais são as expressões? Como é que você expressa essas emoções? Você tem expressões faciais, como eu, por exemplo, sou super expressiva, é muito difícil eu conseguir fazer cara de paisagem. Quando eu faço cara de paisagem, é tipo, é a cara de paisagem que você sabe que é a cara de paisagem, que todo mundo sabe que a Márcia está escondendo alguma coisa, porque ela não quis reagir para não ofender ninguém, sabe? Então, nós temos uma linguagem corporal, né, de ficar mais agitado, de ficar mexendo, de, né, e aí vai enrolar o cabelo, coça, e, né, sei lá, cada um tem as suas manias, seus tiques. Nós temos
reações verbais, até o tom da nossa voz muda muitas vezes, e o Chuck, ele, ele contou quando ele foi jogar com a esposa, cartas com a esposa dele, como ele tem uma mente matemática e uma memória fotográfica, ele já sabia, ele, primeiro que ele sabe ler a cara de paisagem de todo mundo, então ninguém consegue enganar ele em termos de, né, eu tenho uma carta que vai vencer, eu tenho uma carta que não vai vencer. E ele conta cartas, então ele sabia o que ela tinha na mão, e ela estava ali pensando toda séria, tentando saber o que ela ia jogar, e ele falava, por que você não joga isso, já que é isso que você tem na mão? Bom, erro clássico, homens. O que ela fez? Catou as cartas dela, jogou nele, catou as cartas de todo mundo, tacou nele, virou a mesa e falou, nunca mais vou jogar com você. Mensagem recebida, nunca mais leia sua esposa dessa maneira, ainda pior ainda. Quarta maneira de expressar emoções é humor. Temos um ânimo, um estado de espírito, uma disposição, mas é o nosso humor. Quinta expressão são as reações fisiológicas. Por exemplo, seu coração começa a bater mais rápido, você começa a suar, você fica vermelho, você fica agitado, coisas assim. Nós expressamos também por reações e respostas físicas, por exemplo, alergias. Ele teve uma época que ele tinha alergia a tudo, e por 21 dias, que eles estavam numa guerra, tudo que chegava perto dele ele era alérgico. Então, ele não conseguia comer nada, ele quase ficou alérgico à água. Ninguém entendia o que estava acontecendo com ele, e o inimigo falou que ele ia morrer. E ele falou assim, a esposa dele foi, botou ele na frente do espelho, e falou assim, você não vai morrer, meu querido, tem 3 anos de comida dentro de você, aí olha o tamanho dessa pança, né? Aí ele começou a rir, e começou a ser realinhado pela alegria do óbvio que o inimigo não ia conseguir matá-lo, porque ele tinha muita gordurinha ali para queimar, né? Mas como a gente lida com alergias? No físico, a gente toma um anti-histamínico. Então, nas alergias espirituais, a gente também tem o anti-histamínico espiritual. Sempre existe uma saída, a gente nem sempre sabe qual vai ser. Sempre existe um tratamento, a gente nem sempre sabe qual vai ser, mas o Espírito Santo sabe. Então, o melhor é sempre se render a Ele, confiar nele e perguntar para Ele qual é a estratégia. E temos ainda uma sétima expressão emocional das nossas emoções, que é um comportamento mais agressivo, que foi a virada da mesa da Pam, naquele dia do jogo. E uma das coisas mais importantes que eu acho que ele falou hoje, ele só deu essa lista, ele não explicou muita coisa, mas uma das coisas mais interessantes foi ele falar do desejo, que o nosso desejo, ele precisa estar alinhado com o desejo de Deus. Tem um texto que eu não vou lembrar agora onde está, que diz: o meu querer e o meu efetuar são de Deus. Ou seja, não é que você é um robô, mas você está tão em Cristo, você está tão dentro da sua palavra, você se rendeu de tal forma, você se deixou ser transformado de tal forma, que maior é Ele mesmo que está em você do que aquele que está no mundo, e o seu eu foi sendo submisso e rendido, de forma que o seu pensamento é o pensamento dele, ele pensa, você está mais ou menos pensando igual, porque maiores são os pensamentos dele do que os nossos, e se nós nos rendemos, buscamos saber o que ele está pensando, ele nos fala. A perspectiva dele normalmente é diferente da nossa, mas se a gente está sempre querendo olhar da perspectiva dele, a gente acaba tendo um alinhamento de mente. Então, o nosso querer começa a ser o querer do Pai. E então, o realizar, o efetuar, também acaba sendo o desejo do Pai. Não é porque você abriu mão de você mesmo, é que você entrou dentro do seu desejo na criação, que é ser parte do corpo de Cristo, que é estar dentro do tabernáculo, que é Jesus vestido e revestido de Cristo. E ele, como você está dentro dele, mas ele se move, você se move junto. E aí o Espírito Santo está dentro de você, e o Espírito Santo se move, e você se move junto. Então é de fora para dentro, de dentro para fora. Cristo que está como a sua roupa, como a sua segunda pele, e o Espírito que está dentro de você, e você acaba se tornando um com ele. Assim como ele e o Pai são um. Então Jesus falava: eu não faço nada sem eu vir o Pai fazer, e eu não falo nada sem eu ouvir o Pai falar. Da mesma maneira, eu não devo fazer nada se não vir Jesus e o Pai falarem ou fazerem, porque eu estou agora integrada, eu sou uma com eles, tanto quanto eu consigo ser. Não é uma coisa assim imediata, é uma jornada
de buscar, de aprender, de obedecer, de se render, de abrir mão, de querer se submeter. Amados, se não abrirmos mão do nosso próprio ego, porque o nosso ego quer ser o centro de tudo o tempo inteiro. Então, o nosso desejo normalmente é para nós, não é para ele, e nem dele, e nem nele, e nem por ele. Mas Cristo em nós, a esperança da glória, em nós, nele, por ele, para ele são todas as coisas, e então o querer e o efetuar também serão dele, se eu realmente creio que quero abrir mão do meu egoísmo, da minha independência, para passar a ser dependente dele, um com ele, como ele é com o Pai. E a oração dele é essa: nós sejamos um com ele, como ele é com o Pai. Amém? É a busca da nossa jornada aqui em Cristo, abrir mão daquilo que o inimigo semeou em nós, que nós somos o centro do universo, e não somos. Deus, Jesus é o centro do universo, o Criador, o Verbo vivo, a raiz de Davi, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, Yeshua Emanuel, o Salvador do universo, Deus na terra para nos salvar. O leão de Judá, o Cordeiro de Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Amém? É a respeito dele, é nele, é por ele. A minha existência depende dele, a minha eternidade saiu dele e eu quero que volte para ele. E eu tenho o poder da escolha. Eu posso decidir, escolher, ou me deleitar em mim mesmo e viver pelos meus sentimentos, ou eu posso escolher entregar tudo para ele e viver a vontade dele, e saber e sentir e vivenciar o quão mais satisfatório e mais pleno é para nós voltarmos para o desígnio da criação do que é essa rebeldia da independência. E então nós temos de novo presente, passado e futuro. Nós estamos no presente do nosso hoje que nós precisamos viver plenamente. E muitas vezes não vivemos. Nós olhamos para trás e nós temos o sonho do passado, o sentimento do passado, ou em algum lugar, no meio do caminho, nada aconteceu e eu continuo com o sonho do passado e os sentimentos do passado. E eu quero viver esse passado hoje. Eu nunca vou entrar no meu futuro vivendo o meu passado hoje. A cada vez que eu estou no hoje, eu estou andando de ré, porque eu quero viver aquilo que já foi. Mas o tempo já passou daquilo que já foi. É tempo de olhar para esse sentimento, se ele for bom, agradecer a Deus, deixar que ele seja um fundamento para nós hoje e para avançar para amanhã. E se o sentimento, se a jornada, se a memória, se o trauma foi terrível, o trauma é ruim, é tempo de nós olharmos e tratarmos e lidarmos. Não é tempo de colocar debaixo do tapete. Chega de colocar debaixo do tapete. Às vezes a gente tem várias explosõezinhas ao longo da vida, né? São sempre as mesmas. E a gente não vence nunca esse raio dessa explosãozinha, mas é sempre a mesma ofensa. Me ofendi porque me fizeram assim, assim, e a reação é sempre a mesma. Explosão imbecílica. E é tempo do quê? De olhar para essa explosão imbecílica e falar, raiz, porque eu estou preso nisso ainda. Deus me mostra onde está a raiz disso, porque isso me faz parecer uma pessoa estúpida. Isso faz as pessoas maduras ao meu redor olharem para mim como uma criança imatura. É que normalmente a pessoa que está passando por isso não enxerga isso. Acha que é a última batatinha do saco, que está super justificado no seu mimimi, né, na sua pequena explosão, e está todo mundo falando, Jesus da glória, por que que surtou desse jeito? E nós surtamos de vez em quando. Então, vamos olhar para esse surto, saber de onde vem e tratar. E se jogar debaixo do tapete, daqui a alguns dias vai surtar de novo. E não vence, e não entra no futuro que Deus tem, porque está preso na mágoa, no ressentimento, com pessoas que você não perdoa e não libera, porque você sabe mais que Deus, porque o seu desejo é seu, é por você. Você não está deixando Deus te mostrar o que ele vê nessas pessoas. Estão me entendendo? Esses nossos surtos são péssimos. Eles nos fazem andar para trás, nos fazem retroceder, não nos fazem avançar. Então, o que que Deus quer que a gente faça? Reveja tudo aquilo que foi negativo, que foi positivo no nosso passado, coloque na categoria certa, limpe, cure, trate, perdoe, solte as pessoas, perdoe, perdoe a si mesmo, pergunte aonde que está
a sua brecha que causou com que outras pessoas talvez te tratassem mal, ou que causou com que você tivesse a percepção de ter sido maltratado, que é mais frequentemente o problema, e trate. Chega no seu presente livre, leve e solto, com memórias de testemunhos do seu passado tratadas. E agora você está pronto para avançar para o seu futuro. Não vai levar esse monte de porcaria no seu futuro, senão você não sai nunca desse ciclo. Você só perpetua, perpetua e perpetua. Temos de encarar de frente as nossas emoções. Não é esquecer, que o Chuck é muito engraçado. Ele falou assim: gente, não é esquecer, eu tenho memória fotográfica, eu lembro de absolutamente tudo o tempo todo. É impossível esquecer o meu passado. Mas se eu tratar, perdoar, abençoar e liberar, é uma memória de um testemunho que é cura, e é cura para os outros, porque eu tenho testemunho para contar, isso não me segura mais, não me prende mais. Nós temos de ver nosso passado, tratar, abrir mão, perdoar e libertar. Amém? Se não soltar, não vai avançar. Repete aí, se eu não soltar, não vou avançar. Isso não é uma maldição sobre a sua vida, é só um fato, de um princípio bíblico e espiritual. Se você não soltar, você não vai avançar. Então você precisa saber disso. Que se não soltar, não avança. Se soltar, avança. Então declare isso sobre a sua vida. Eu vou soltar quando o Espírito Santo mandar e eu vou avançar em nome de Jesus. Amém? Amém. Brasil, solta os traumas do passado para que você possa avançar em nome de Jesus. Que para nós intercessores que amamos o Brasil, precisamos perdoar, soltar, abençoar, liberar. Que Deus tem um tempo novo para nós. Não dá para ficar nessa mágoa, nesse ressentimento do passado. Amém? Muito importante. Eu preciso tomar uma decisão para que eu possa remover o cativeiro da situação do passado e remover o controle desse cativeiro sobre mim. Se eu não remover o controle desse cativeiro sobre mim, ao remover o cativeiro da situação do passado, o grilhão vem junto comigo, eu vou arrastando para o meu futuro com esse grilhão. Não vou chegar muito longe, não é? Então, eu preciso saber a diferença entre ter autoridade e ter controle. Controle não é ter autoridade. Ter controle, repita, ter controle não é ter autoridade. Jesus não controla as pessoas, ele exerce autoridade sobre elas. E nós temos o livre-arbítrio para entrar debaixo da sua autoridade ou não. Nós temos uma escolha. Os elementos físicos, acho que não tem escolha. Deus mandou acalmar a tempestade vai acalmar. Mas ele exerce autoridade e domínio. São diferentes de quando nós queremos controlar situações. Deixa eu ver o que mais. Ele falou 10 vezes a mesma coisa de maneiras diferentes. Agora eu estou enxergando isso aqui. O pouco que eu consigo ler da minha própria letra. Ah, isso era importante. Se conseguir ler essa palavra. Espírito, Espírito Santo, me ajuda a ler isso. Que raios é isso? Porque ele falou do poder da iniquidade. Lembra? Isso foi importante. Eu não estou conseguindo ler a minha. Ah, não é espírito, é esperança. Abreviei ESP. Pensei que era sempre espírito, né? Ok, lembrei. Então, nós temos o probleminha da bendita da esperança adiada. Eu tinha um sonho e eu acreditei, esmoreci. Aquela minha esperança, aquele meu desejo foi interrompido. E aquilo atrasa, não vem. E a esperança adiada adoece o coração. O que essa esperança adiada, se nós não tratarmos, porque olha, gente, Abraão tinha todo o potencial para ficar enfermo. Porque quantos anos ele ficou esperando por Isaac? Ele até tentou fazer né, desviou ali, tentou fazer acontecer por Deus, e não ia ser do jeito que Abraão inventou ali.
Deus tinha um plano. Então, ele podia ter caído nessa enfermidade do corpo, somatizando, né? Aquela esperança de um sonho, de uma promessa que Deus deu e que não acontecia nunca. Mas Deus tinha um tempo para aquilo acontecer. E nós temos palavras e sonhos e desejos que nós ansiamos e que nós não entendemos que não é ano que vem, nem ano depois do que vem, às vezes é 10, 20, 30 anos por frente. Tem mulher orando pelo esposo há 30 anos, tem esposo orando pela esposa há 40 anos. São coisas que não estão nas nossas mãos. Nós oramos, amamos, intercedemos e perseveramos até o dia. É, Daniel, ele quis receber uma revelação, ele buscou uma revelação do Senhor em relação aos tempos de redenção. E ele orou e não parou de orar até que a resposta veio. No caso de Daniel, foram 21 dias, houve uma guerra espiritual e o anjo que Deus enviou para trazer a resposta, não precisava ter sido um anjo, né? Podia ter dado como ele dá para os profetas que escrevem sem o anjo. Mas Deus escolheu um modo diferente. E o modo de Deus é o que vai valer nesse momento, quer eu goste, quer não. E o anjo, quando chegou, nos conta algo que nos é uma aula de guerra espiritual. Houve uma guerra entre príncipes celestiais, anjos. E Gabriel precisou de ajuda de Miguel para vencer o príncipe da Pérsia, que não queria que Daniel recebesse aquela palavra que ficaria registrada até nós e uma palavra que é para os nossos dias. Mas ele teve de orar e perseverar até vir, no caso dele, foram 21 dias. No caso de Abraão, foi muito mais. No caso de Noé, foram 120 anos construindo aquela arca. Muitos de nós vivemos um tempo muito maior de espera por coisas que o Senhor nos diz. E por isso ele mentiu, por isso eu vou desistir, por isso eu vou deixar de confiar em Deus. Não, eu preciso me alinhar com a vontade de Deus, com a perspectiva de Deus, e entender que o plano da redenção ia durar não 20 anos, não 200, não 2.000, mas 7.000 anos o plano completo. E desde que Jesus veio para a cruz, são 2.000 anos, quase 2.000 anos, até a sua segunda vinda. Nós não precisamos entender os tempos de Deus, apesar de que seria bom. Mas nós precisamos entender o coração de Deus, entender o Espírito de Deus, compreender o amor de Deus pela humanidade, para que nós possamos perseverar por mais tempo quando as coisas começam a demorar, para que essa esperança adiada não abra uma brecha para que o poder da iniquidade venha a agir sobre nós, transformando isso num DNA iníquo que vai entrar na nossa linhagem para os nossos descendentes terem de pagar esse pato. Nós já pagamos o pato de um monte de esperança adiada que trouxe iniquidade nas nossas linhagens que a gente trata hoje, se é que trata. Eu espero que trate, só perguntar para Deus. Dia a dia tem coisas para nós tratarmos que não são nossas, são das nossas hereditariedades. Mas a partir do momento que você abre aquela brecha, o inimigo fala: opa, já tinha legalidade, agora sim ela abriu a brecha para mim e eu venho e eu vou transformar isso, eu vou empoderar isso para a próxima geração. Nosso papel é não abrir essas brechas por meio dos nossos sentimentos carnais, as nossas emoções desalinhadas, acreditando em vozes que não são a voz de Deus, mas que são do meu próprio eu, coisas que vieram no DNA da iniquidade, que fala, que tem uma frequência que nós ouvimos quando o nosso ego está fora do prumo e nós ouvimos os nossos desejos e não buscamos ouvir o desejo de Deus. Vingança, ciúme, inveja, fala de novo, vingança, vingança, vingança é um sentimento que vem de uma iniquidade do passado. Uma iniquidade de brechas que nós abrimos, que estão dentro do nosso eu independente. Culpa, culpar os outros, acusar os outros. Isso tudo vem do ego, fora do espírito. Quando a gente entra no prumo, existe um perfeito amor e uma perfeita justiça, onde a perspectiva, a ótica da situação é completamente diferente. Não é mais eu. É o que Deus está me ensinando, forjando em mim. Como eu posso interceder pelo outro? Quem precisa de redenção? Quem precisa de intercessão por salvação? Quem precisa ser liberto? Mas isso tudo depois de eu estar aprumado na perfeita vontade do Pai.
que é, novamente, não é um instante, é uma jornada constante. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações e reações demonstram aonde nós estamos nessa jornada. Se nós continuamos sempre acusando, 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 nós nunca saímos do nosso ego, que está sempre ali, junto com o acusador, colocando todo mundo no banco dos réus. Quando nós deixamos Deus alinhar, nós entenderemos que nós estamos em um de dois lugares, na maioria dos momentos da nossa vida. Ou nós estamos no banco dos réus, sendo acusados, e para isso nós temos um advogado, nós temos o sangue de Jesus, ou nós estamos junto com o advogado defendendo vidas. Não com a nossa justiça, e nem a justiça própria, e nem a justiça do mundo, mas a justiça de Deus que enxerga a redenção dessa vida. E isso muda tudo, amados, porque a gente sai do atolar do peso do inimigo quando a gente está naquela vibe de vingança, de falar mal dos outros, de caluniar, de difamar, e vem para um lugar onde a gente está edificando e não destruindo. Faz toda a diferença. Então, as pessoas sabem onde você está na sua jornada pelas suas ações e reações, pela palavra que sai da sua boca, em relação às pessoas ao seu redor ou outros. É uma jornada, não pode ficar patinando no mesmo lugar, precisa avançar. Chuck mencionou ser este um ano do acesso, que é o ano da porta, né, do P. E então nós temos acesso ao nosso futuro quando no presente eu odeio aquele trauma e escolho hoje tratar, vencer, perdoar e liberar, para que eu possa acessar o meu futuro. E ele trouxe um processo de edificação. O processo de edificação é primeiro perdoar a mim mesmo. E para isso eu tenho que ter o pensamento de Deus. Eu perdoo a mim mesmo por ter um pensamento contrário ao pensamento de Deus e eu busco desenvolver e ouvir e ter o mesmo pensamento que Deus tem. Para isso eu solto, perdoo as palavras e as ações dos outros. Eu começo a processar sentimentos e emoções. Eu deixo de entrar em depressão, que muitas pessoas estão em depressão, é quase insuportável ficar perto delas. Elas são totalmente fora do prumo, você não sabe se é polar, bipolar, transpolar, né? A pessoa, você nunca sabe qual vai ser a surpresa da resposta dela de amanhã. Mas ela precisa de ajuda, ela precisa de amor. E você que está nessa situação, cada hora está um jeito, precisa buscar ajuda de alguma maneira. Seja prostrado em jejum e oração e buscando ao Senhor e na palavra, ou buscando um psicólogo cristão, um aconselhador, um pastor que seja sábio, né? Porque tem muita gente que sabe muita coisa, mas não tem sabedoria, nem discernimento. Nós precisamos processar sentimentos e emoções para não ficarmos em posição. Precisamos escolher a quem vamos servir. Se vamos servir ao meu ego, que acha que o discernimento que tem é espetacular e é de Deus, mas todas as obras são da carne, problema. Ou, né? Se eu vou servir a Deus mesmo, vou abrir mão desse meu ego que tem seus próprios desejos e vou começar a manifestar obras do Espírito. Vou começar a manifestar dons do Espírito. Vou começar a manifestar dons do Espírito, que são para edificar. Um vai destruir a si mesmo e os outros, e o outro vai edificar a si mesmo e aos outros. E eu também preciso viver a cada dia a plenitude do que Deus fez em mim e fez através, quer fazer através de mim, e ser grato. Nós precisamos ter uma vida de gratidão, amados. Se você acorda de manhã pensando na guerra do inimigo, que alguém lançou uma seta contra você, você já está no time perdedor. Você já não está na plenitude de Deus, mas se você acorda de manhã e diz obrigada a Deus. Eu sei que vem luta por aí, mas eu te agradeço. Eu não sou sozinho para lutar. Eu quero ouvir as tuas estratégias, eu quero ter a tua perspectiva. Por quem nós vamos interceder hoje? Não é que a gente vai destruir hoje com a maledicência, a calúnia, a difamação e né, a crítica constante, a acusação constante. É a quem vamos edificar hoje, quem vamos abençoar, por quem vamos interceder. E como que o Senhor vai continuar essa forja na minha vida. Amém, amados? Quando você estiver orando por você, ore pelo Brasil também, para que o Brasil possa entrar nesse alinhamento de estar no centro da vontade de Deus, sarado das coisas do passado e avançando livre
pleno para o seu futuro. Em nome de Jesus. Amém? Vamos selar com a ceia do Senhor. Graças de Deus, Senhor, pela sua paciência conosco. Ah, como o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor persevera. A tua bondade corre atrás de nós. Ela nos persegue. E não porque nós merecemos, mas simplesmente porque o teu amor é perfeito. E o Senhor não quer perder nenhum dos teus filhos. Nenhum dos teus filhos gerados. Nenhum ser humano foi criado para a perdição. Todos fomos criados para a salvação. E o Senhor quer que todos encontrem essa salvação que o Senhor providenciou para nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos a interceder, Senhor, para corações duros que precisam ser amolecidos, para véus que sejam removidos, para que cada um possa, de fato, escolher, sem as prisões, sem os grilhões, sem os véus, sem os enganos, possam olhar e dizer sim ou não para ti. Dá-nos corações limpos, corações que amam a tua justiça, que buscam os teus caminhos, caminhos de vida, de eternidade, de bênção, caminhos de justiça, de retidão. Prepara uma mesa perante nós, Senhor, na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, papai, para que o nosso cálice transborde e nós possamos viver a bondade do Senhor todos os dias das nossas vidas, mas não para nós mesmos, para ti, para o teu reino, para que mais e mais vidas sejam salvas, para que haja mais despertar e avivamento em nossa terra e haja uma grande colheita ao nosso redor. Prepara-nos, Senhor, como trabalhadores maduros para esta seara que tanto precisa de ti. Nós somos imperfeitos. Nós não chegamos lá ainda, mas nós estamos no trajeto. Estamos na jornada, Senhor, e queremos que os nossos desejos sejam os teus desejos. Que a nossa vontade seja a tua vontade. Que o teu reino habite em nós e que nós habitemos o teu reino. Que o teu Espírito habite em nós, que não sejamos vestidos e revestidos de Cristo todos os dias da nossa vida. Nós queremos te agradar, Pai, amado noivo, esposo Jesus, amado Espírito Santo, nós queremos viver para ti, nós precisamos viver para ti, nós precisamos viver para ti. E para isso nós também queremos ser participantes de ti, nós comemos de ti. Este é o teu corpo, que foi partido, moído por nós, pelas nossas transgressões, iniquidades e pecados. Por meio desse partir, o véu se rasgou e nós ganhamos acesso à reconciliação com o nosso papai. Nós ganhamos acesso à árvore da vida e o novo nascimento em Cristo Jesus, pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Nós comemos declarando que somos teus, pertencemos a ti, aceitamos essa compra que o Senhor faz, aceitamos o preço que o noivo paga pela noiva quando a pede em casamento. Nós dizemos sim. Nós comemos de ti, pão da vida, maná que desce do céu. Pai, o Senhor pega o trigo, o Senhor joga no ar,
Mas antes de jogar no ar, o Senhor trilha ele na eira, debulha, depois joga no ar, depois vai colocar ele na morte. Esse trigo, Deus, passa por um processo de moagem, passa por um processo de trituração. Nós não vamos ser farinha e pão, como tu és farinha e pão, sem passar por esse processo. Não vamos passar a ser um vinho novo, sem passar pelo lagar. Não vamos ter esse azeite glorioso, sem passarmos pela prensa. Nós clamamos por misericórdia, Senhor, para esse tempo de moagem, de debulhar, de pressionar, de pisar, que o teu povo passará, Senhor. Nós contamos com a tua misericórdia, com a tua compaixão, com a tua graça em todo esse processo, Senhor, de moagem do Brasil, para que nós entremos no chamado que o Senhor tem para nós. Nós não vamos fugir, Senhor, da ira. Nós não vamos fugir da provação. Nós não vamos fugir, Senhor. Nós vamos permanecer firmes na rocha que é Jesus. Nós vamos deixar o Senhor nos tratar, porque o Senhor é perfeito amor e perfeita justiça. O Senhor é bom, e suas misericórdias e seu amor duram para todos sempre. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. E o Brasil come de Ti, se tornando participante desse pão da vida, deste corpo de Cristo entre as nações. Obrigado, Jesus. Este teu sangue derramado na cruz, sangue que desceu pelo madeiro, sobre si, todas as minhas enfermidades, meus pecados, iniquidades e transgressões foram levados. Assim como aquela serpente foi levantada no deserto, a serpente que representa o engano de Satanás, de pecado entrando na humanidade. O Senhor levou tudo isso sobre si. E hoje nós olhamos para o madeiro e vemos Ti sangrando, tua água, teu sangue caindo sobre a terra, remindo a matéria-prima dos nossos corpos. Que havia sido puxada e imaculada na queda. Nós entramos agora na tua linhagem, na linhagem que vem purificar toda essa iniquidade que entrou em nós. Nós agora passaremos de estar debaixo de maldições hereditárias para estarmos debaixo de bênçãos hereditárias, para nós saímos da morte eterna para entrar na vida eterna. Nós saímos de todas as torções, distorções do teu desígnio para entrar no caminho da retidão, para que tudo em nós seja endireitado. Te agradecemos por essa jornada e bebemos do teu sangue, do teu DNA, da luz, da glória da criação que está no teu sangue. Nós bebemos de ti, Jesus, da tua vida, da tua alma que está no teu sangue. Sem o Senhor, nós não podemos. Sem o teu sangue, não podemos fazer parte do teu corpo, onde flui, nas veias do teu corpo, flui o teu sangue. Nós queremos ser teus servos, trabalhadores da seara, teus guerreiros, sacerdócio santo e real. Queremos ser nação santa. Queremos ser nação ovelha. Queremos ser nação adoradora. Queremos ser nação que adora em santidade. Uma adoração profética que muda a atmosfera por onde passar. Essa é a nossa herança, Pai.
E nós, pelo sangue do Cordeiro, bebemos e entramos na nossa herança. O Brasil bebe e entra na herança do Cordeiro. Amém. Glorioso Deus, eu te abençoo nessa jornada dessa semana. Continue fazendo o seu happy hour na viração do dia, conforme o Espírito Santo te trouxer. Se você quiser acompanhar com os textos que eles estão dando, para pelo menos os 21 dias iniciais, eles estão no site deles. É fácil, você encontrando esses 21 dias do happy hour lá no Glória de Sião Internacional, você encontra lá em cima, do lado da barrinha da busca, a ferramenta que traduz para o português. Você terá pelo menos o endereço dos textos para você acompanhar. Amém? Amo vocês. Que tenhamos nessa semana, nós e Brasil, nossos desejos realizados, nossas emoções reaprumadas, nossas caixas emocionais, sentimentais, as nossas memórias reordenadas e reorganizadas, de forma que sejamos sarados e possamos ser instrumentos para a vida nas mãos do nosso Pai. Que venhamos a ser um com Cristo, sonharmos os seus sonhos, desejarmos os seus desejos e efetuarmos as suas obras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Bem, amados, com vocês, maravilhoso almoço, fim de domingo, um dia glorioso, está um céu maravilhoso aqui em São Paulo. Nos vemos na semana que vem, mesmo bate-lugar, mesmo bate-local, mesmo bate-horário, ou mesmo santo lugar, santo horário, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom.